noite. É uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, pelo Clube de Criação, que é um lugar que fez parte da formação de muitas gerações de criativos e continua sendo a nossa grande escola do mercado. Pensei muito no que falar. Uma curiosidade antes. Eu gostaria de entender o público aqui. Quem aqui é de produtora, por favor? Quem aqui é de agência? Ok. E cliente? E estudante? Ok. Então, eu pensando no que mostrar, que a gente vê muitas palestras em festivais, falam ou do futuro da propaganda, ou muitas vezes em Cannes, os palestrantes tentando vender seu trabalho. E eu penso que a propaganda está precisando de um carinho. A propaganda tem sido muito pressionada por tudo, né? Por a fragmentação nas redes sociais, pressionada por uma série de coisas. Acho que a propaganda, a criação, merece o nosso, vamos dizer, um carinho. Então, procurei fazer uma palestra buscando referências que eu vi ao longo de toda a carreira, referências que me inspiraram muito e espero que ajudem a inspirar vocês. Trabalhos na época que eu fui redator em agência e trabalhos como diretor. Obsessídio é um apelido que um amigo chamado André Cassu me deu, que está lá olhando e vai avaliar rigorosamente minha palestra, brincando com a minha chatice, na verdade, no trabalho, né? Chatice como redator, chatice como diretor de criação e depois como diretor. Então, vamos em frente. Jarpes sodividium coquelarium marca dest, tutelarium diminvit nuvelora tupenvest. Quando eu tinha 18 anos, eu tocava numa banda e tinha o sonho de ser compositor e ficava tentando escrever minhas letras e descobri logo que não era tão fácil assim. E um dia, cansado, eu olhei para o papel e falei, puta, seria tão mais fácil se, ao escrever uma letra, eu não precisasse me preocupar com o significado do que eu estou fazendo, simplesmente usar palavras aleatórias. Aí eu escrevi isso, já sodividium coquelarium marca dest, tutelarium diminvit nuvelora tupenvest. Aí eu olhei para a folha e falei, bom, e se eu quisesse fazer uma letra para justificar esse verso, como um exercício mesmo de criação? Aí eu passei horas escrevendo e cheguei no seguinte resultado. O imenso disco voador cruzou meio céu azul antes de perder o controle e cair nos mares do sul. Não era um disco comum, sonho de fotógrafo amador, parecia um compacto simples do tamanho de um cruzador. Não tinha selo nem capa, nem indicação de lado B. Boiava inerte no oceano, vigiado de longe pela TV. Falharam as tentativas de contatos imediatos e a ONU concluiu que o UFO era um LP de fato. Passaram anos construindo um toca-discos colossal para a ONU, enfim, concluir ouvir a mensagem espacial. Jarpes sodividium coquelarium marca dest, tutelarium diminvit nuvelora tupenvest.
Eu fiquei super feliz com a letra, com o resultado. Fui mostrar para a minha banda e ninguém achou graça. E a ideia foi para a gaveta. Muito bem. Uns 20 anos depois, quando eu era diretor de criação da UMAP, eu pensei e queria transformar isso numa peça de alguma forma, resgatar essa ideia. Mas como não era pertinente para Balduco, nem para Boticário, nem para Volkswagen, eu perguntei para o Paulo Camossa, que era o nosso diretor de mídia na época, se ele era amigo de algum cliente ligado ao mercado musical. E ele conheceu o pessoal da Rolling Stone, nós fomos lá, pegamos a conta e levamos várias campanhas para eles, inclusive uma que tinha um clipe ligado à música, já a pessoa dividiu um Coquelin e um Lacadeste. E aí o cliente aprovou várias ideias, menos a do clipe. E a ideia voltou para a gaveta. Aí, algum tempo depois, o Caçu, que está aí no meio, o Marcão, que hoje são sócios da CPB, ainda estavam na UMAP, tiveram uma ideia de campanha gráfica para a Rolling Stone. Eu gostei da ideia, mas achei que eles podiam fazer uma ideia melhor ainda, pelo talento que tinham. Os dois estavam empolgados e preferiam seguir com a ideia, que era uma iniciativa como era uma iniciativa deles, eu não interferi. Essa era a campanha. A conta da Rolling Stone acabou saindo da UMAP, eu saí da UMAP para começar a dirigir, e o Caçu e o Marcão conseguiram vender a ideia para a revista Billboard. E ganharam o Grand Prix de Print em Cannes em 2010. Para mim, essa história traz duas mensagens. Primeira, Cannes não tem critério algum. Brincadeira, lógico. A primeira mensagem é que, em um processo criativo, ninguém é dono da verdade. É importante estar aberto para isso. Como diretor de criação ou como diretor, a gente tem que saber que em qualquer lugar, de qualquer pessoa pode vir uma ideia. E muitas vezes o que você acha não é a melhor solução. Então, esse é um jogo bem difícil, porque você se acostuma a confiar no teu instinto, mas você tem que estar sempre aberto, porque às vezes tem algo ali que é maior do que você imagina. Eu lembro que como diretor eu recebo muitos roteiros, né? Então eu tenho que fazer essa avaliação rápida, orço, não orço, isso aqui vai dar certo, não vai dar. E eu recebi a campanha do Bom Negócio lá atrás, aquela que tinha a cabeça das celebridades em cima dos objetos, e eu olhei e falei, puta, eu não vou orçar esse negócio aqui, não gostei. E eu me arrependo até hoje. A campanha entrou para a cultura popular. Então a gente tem que saber sempre avaliar o que a gente se a gente acha que tem certeza de uma coisa. A segunda mensagem que me fez lembrar dessa história para contar aqui é o seguinte: o mais importante do que ter ideias sobre encomenda, que é o que a gente faz em propaganda o tempo todo, faz em propaganda, é a gente procurar na vida ideia o tempo todo. Se eu fosse dar um conselho para mim, com 15 anos, eu diria, anote, porque todos nós, quantas vezes você está numa mesa de bar, está com um amigo, ou vê um filme, lembra de ver uma frase, fica impressionadíssimo com aquilo, e aquilo vai embora. Se você anota tudo, se você registra suas ideias, você fica com uma fortuna na mão depois. Então, uma ideia, ela puxa a outra, isso que eu quero dizer. Então, se eu não tivesse escrito aqueles versos lá atrás, que não serviram para nada até agora, talvez essa cadeia não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse pego a conta da Rolling Stone, talvez a ideia da M não tivesse surgido e talvez o prêmio de Cannes não tivesse acontecido. É óbvio que eu não mereço crédito nenhum na campanha que ganhou o GP. A ideia é deles, que inclusive, sempre que pode, me lembram da minha falta de critério, dizendo, pelo menos foi GP, né, Dulcídio? Então, quando eu digo procurar ideia o tempo todo na vida, não é um exagero e a gente não está sozinho nisso. I'm never not working on material. Every second of my existence, I'm thinking, could I do something with that? Every second of my existence, cada segundo da minha vida, procurando ideias. Eu acho que
como redator, como diretor de arte, como diretor, é isso que a gente deve fazer, porque a gente nunca sabe de onde vai vir uma boa ideia. Esse é o Tom McGillicuddy, que foi o criativo mais famoso do mundo na década de 90. E esse sou eu, na época em que comecei a nadar. Eu lembro que quando eu fui para Cannes a primeira vez, eu devia ter uns 23 anos, eu era tão apaixonado por propaganda que eu tinha uma foto do Tom McGillicuddy colada na parede do lado da minha mesa. E quando eu cheguei lá, vindo de Curitiba, eu sou de Curitiba, não conhecia ninguém nem do mercado de São Paulo, muito menos de lá, do mercado que estava por lá. Meio sem noção, eu resolvi falar com ele e pedi para tomar um café. E ele era o criativo mais famoso do mundo. Ele, muito generoso, topou, marcou um café, e eu fui parar lá no Hotel Majestic, sentado com o cara mais famoso do mundo. E eu perguntei para ele se... Eu expliquei que eu tinha sido nadador a vida inteira, continuo até hoje, se a criação era uma atividade parecida com esporte, e com natação, no meu caso, que quanto mais você treina, melhor você fica. E ele sorriu e falou o seguinte: eu fui mariner, servi na marinha, e lá me diziam que se eu quisesse ser um bom fuzileiro, eu tinha que dormir e acordar com o meu fuzil. E que no começo da carreira, ele, o Tom McGillicuddy, passava dia e noite com os anuários, pensando nessa história do fuzil. Decorava tudo, fazia competição com a dupla dele para saber quem era a pessoa lá no canto da ficha técnica, quem foi o fotógrafo do anúncio tal, que ganhou bronze. Sabiam decor todos os trabalhos que tinham sido feitos. E mesmo assim, estudando tudo, ele demorou 4 anos para fazer o primeiro anúncio bom. Primeiro. O Phil Jackson disse que uma das memórias mais marcantes que ele tem do Kobe Bryant é chegar todo dia às 8h30 da manhã no ginásio e encontrar o Kobe dormindo no carro, no estacionamento. Kobe abria o ginásio às 5 da manhã e fazia um treino sozinho antes de toda a equipe chegar para treinar de novo com eles. O Michael Phelps fez um pacto de treinar 6 anos consecutivos sem faltar nem um dia antes da Olimpíada de Pequim. 6 anos, ou seja, ele passou por uma Olimpíada, ele estava mirando na Olimpíada seguinte. 6 anos. Esse é o momento em que o Phelps ganhou a 8ª medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. E provavelmente ele estava comemorando que não precisaria treinar no dia seguinte. O Tarantino é tão apaixonado por cinema que, quando pôde, comprou todo o acervo da locadora onde ele trabalhava. Tem até um podcast hoje onde ele discute com um amigo filmes obscuros, a personagem e tal, ou seja, é completamente apaixonado. Durante anos, o Stephen King se forçava a escrever 2.000 palavras por dia, todos os dias. Escreveu 65 livros, ninguém escreveu mais do que ele. Não por acaso, um deles sobre um escritor que trabalhou tanto que enlouqueceu. Esse é o Buster Keaton. E esse é o Steve O, do Jackass. Os dois estão entre os meus ídolos, porque nunca mediram esforços para colocar uma ideia de pé. Esse é um clipe experimental que eu fiz quando estava começando a dirigir, logo que eu saí da UMAP. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation, you think they do look how for talking about my generation, hope I die before I get old, talking about my generation, this is my generation, baby, talking about my generation, my generation, talking about my generation. E esse sou eu no making off, no otorrinolaringologista.
Aí vale a pergunta, qual o limite para a obsessão no trabalho? Com os 18 anos, eu li o livro Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas. Um livro que fala sobre como um trabalho bem feito pode fazer bem para uma pessoa. Essa é uma citação que resume o livro. A motocicleta que você está consertando é você mesmo. Eu acredito muito nisso. Se você gosta do que você faz, o trabalho bem feito conserta a alma. Em outras palavras, eu acho que o limite para a obsessão no trabalho depende do quanto você gosta do que faz. Acho que no trabalho existem 4 tipos de obsessões recomendáveis. A obsessão pelo estudo do que já foi feito, a obsessão pela busca de ideias, que aqui eu já falei, que aqui a gente sabe que a batalha é sempre sangrenta, não tem jeito. Quanto mais você cava, mais chance tem de encontrar alguma coisa que não foi feita, que impressione. Isso é uma foto da mesa do Marcelo Seppa, na época que eu trabalhava lá. Logo após um job de Pepsi Internacional. Aconteciam 2 vezes por ano, esse job acontecia lá, e era para toda a criação. Então, todo mundo escrevia, sei lá, 40, 50 roteiros e colocava em cima da mesa do Marcelo. O Marcelo escolhia 5, 6. Esses 5, 6 roteiros concorriam com as pilhas de roteiros de vários escritórios da BBDO do mundo. E de todos esses roteiros, eles selecionavam um roteiro para produzir. Então, eu passei 4 anos tentando emplacar um roteiro até achar. Pedi para participar das reuniões, onde avaliavam, para entender que tipo de roteiro eles escolhiam. Enfim, a batalha é sangrenta, sim. A terceira obsessão é a obsessão por colocar as ideias em prática. Porque não adianta ter ideia e não colocar na rua. Isso está cheio. Aí é onde vão parar as ideias, se você não luta por elas. Você tem que vender a ideia, você tem que viabilizar a ideia sem o dinheiro. Você nunca tem o dinheiro necessário para colocar essa ideia. Você tem que convencer um cliente a comprar essa ideia e por aí vai. Todos conhecemos essa briga, mas é muito importante ter isso marcado. E, como já vimos, ideia na gaveta não serve para nada, a não ser para ajudar o Caçu e o Marcão a ganharem Grand Prix em Cannes. A quarta obsessão é a obsessão pelo craft, porque uma boa ideia mal executada não vai a lugar nenhum. Obsessivos admiráveis. O Seinfeld, que a gente já mostrou uma vez, que aqui é uma foto dele, de um documentário, onde ele mostra todas as piadas que ele fazia e guardava numa caixa. Então, aqui a gente tem uma ideia do volume de piadas que ele escreve para selecionar as que a gente ouve nos shows dele, que parecem tão espontâneas. Aqui é uma foto do Cartier-Bresson, e a citação dele é: as primeiras 10.000 fotografias são as suas piores. Esse é o Hal Rainey, um dos maiores redatores da propaganda americana. E isso é um diagrama de roteiro de 30 segundos. Ele definia, segundo a segundo, o que deveria acontecer num comercial dele. Então, você tem aqui o eixo dos segundos, e em cada segundo, o que vai ser destacado, qual o tom que o ator deve adotar, tudo diagramado. Esse é o nível de obsessão pelo craft do Hal Rainey. Esses são o Jeff Goodby e o Rich Silverstein, fundadores de uma das agências mais premiadas do mundo. Esse é um comercial da agência deles, muito famoso, de uma campanha muito famosa. And that was the Vienna Wood Dancing D, one of my all-time favorites. And now let's make that random call with today's $10,000 question. It's a tough one. Who shot Alexander Hamilton in that famous duel? All right, let's go to the phones and see who's out there. Hello? Hello, for $10,000, who shot... Excuse me? No! I'm afraid your time is almost up. I'm sorry, maybe next time.
got milk? Esse comercial é inacreditavelmente bem filmado. Michael Bay, que faz hoje em dia todos aqueles filmes de explosão em Hollywood, dirigiu. E esse é o diagrama de roteiro feito pelo Jeff Goodby, que trabalhou com o Hal Rainey, começou como redator na agência do Hal Rainey. Lá ele aprendeu a fazer os diagramas. De novo, segundo a segundo, o que acontece num comercial. Esse é o Kubrick, grande Jedi dos obsessivos. No seu último discurso, recebendo um prêmio, o Kubrick lembrou de um diretor chamado D.W. Griffith. No final da carreira, o Griffith ficou conhecido por seus fracassos comerciais com filmes muito ambiciosos. O Kubrick contou a história comparando a trajetória do Griffith com a lenda de Ícaro, que voou perto demais do Sol e morreu por causa das suas asas derretidas. No final, o Kubrick disse: qual a moral dessa história? Não voe tão perto do Sol? Acho que não. Prefiro acreditar que construa asas melhores. Esse é o Kubrick. Esse é o Jack Nicholson, falando sobre a leve obsessão pelo craft do Kubrick. Foi o Jack Nicholson quem se expressou de modo mais impressionante sobre esse talento. Stanley sabe muito de som. Stanley sabe muito sobre a cor do microfone. Stanley sabe muito sobre o vendedor que lhe vendeu o microfone. Stanley sabe muito sobre a filha do vendedor que precisa de tratamento dentário. Stanley sabe muito. Esse era o nível de apego pelo craft do Kubrick. Ainda sobre o Kubrick, esse é um exemplo da obsessão na execução. Essa é uma cena do filme Spartacus, onde ele tinha que colocar os mortos em uma batalha, e para que eles ficassem numa posição perfeita, no enquadramento, ele numerou os corpos. Então, você pode imaginar o Kubrick aqui olhando. O morto 162, por favor, gire um pouquinho para a esquerda e a cabeça. E assim por diante. Eu acho que não é só a obsessão também, a capacidade lógica de organizar isso. É muita inteligência na execução. Agora, um pouco sobre a obsessão por viabilizar ideias. Esse é o George Lewis, um dos melhores diretores de arte da história. Esse é o Rubin Hurricane Carter, um lutador que quase foi campeão mundial de boxe, mas foi preso, acusado injustamente por um assassinato de 3 pessoas. Esse é o anúncio que o George Lewis publicou por sua conta, do bolso dele, no New York Times. O texto diz: contando o dia de hoje, já são 3.135 dias em uma cela de prisão por um crime que eu não cometi. Se eu não conseguir um novo julgamento, ficarei mais 289 anos preso. 6 meses atrás, as testemunhas oculares que testemunharam, dizendo que me viram saindo do bar onde 3 pessoas foram assassinadas, admitiram que deram um falso testemunho. Apesar disso, o juiz que me condenou não me concede um novo julgamento. Por quê? Isso era um anúncio do tamanho de um classificado no New York Times, que o Lewis pagou. Vejam, o Lewis não pediu para um anunciante fazer isso, ele não pediu para a agência fazer isso. O Lewis ligou para o New York Times e fez o anúncio, o George Lewis. O anúncio comoveu um monte de celebridades, começou um movimento grande para libertar o Hurricane, e o Lewis, não satisfeito, está aqui nessa foto, com a camiseta, com a foto do Hurricane, conversando com o Bob Dylan, pedindo e dando a ideia para o Bob Dylan gravar uma música em homenagem à situação do Hurricane. Pistol shots ring out in a ballroom night. Enter Betty Valentine from the floor above. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, they've killed my love. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Esse é o Djoko, número 1 do mundo. Mas não é o melhor da história para os fãs do Federer como eu.
Essa é a Moderna vacina contra o Covid, que eu não sei por que o Djokovic não quis tomar. Esse é o Salvatore Caruso, 282 do ranking da ATP de tênis. Ele foi o lucky loser, que é o jogador que eles chamam para ocupar o lugar de algum jogador que não pode jogar em um torneio. Isso aconteceu quando o Djokovic não pôde entrar na Austrália, porque não tinha tomado a vacina, e chamaram o Salvatore. Eu estava em Camburi, olhei essa notícia e fiquei indignado. Porque eu estava indignado já com o Djokovic, por ele ganhar do Federer às vezes e por ele não tomar vacina. Então, eu resolvi fazer alguma coisa. E aqui são as minhas trocas de mensagem com o empresário do Salvatore Caruso e com o técnico do Salvatore Caruso, 12 horas antes do jogo, o jogo onde ele ia ocupar o lugar do Djokovic lá no Aberto da Austrália. Insisti muito, mas o técnico ficou com medo da reação do Djokovic, porque o Djokovic não é muito gentil no circuito, ele é como se fosse um capo, então eles resolveram, não toparam. Curiosamente, olha quem é que apareceu como patrocinador no torneio seguinte, lá no US Open. Com a obsessão por estudar o que já foi feito, aprendemos os erros do passado. Esse, o da direita, é o Jim Griswold, redator da Wired, super consagrado, que fez comerciais inesquecíveis da Nike e está no Hall of Fame do One Show. Na foto ele está com o Spike Lee. Esse é o comercial que o Jim escreveu quando a Nike fez o seu primeiro filme para estimular a prática de esportes entre as mulheres. So you want to get in shape. So you want to get in shape. And you can't decide between running. So you want to get in shape. Cycling. You can't decide between cycling, basketball, tennis, aerobics. So you want to get in shape. Running. And you can't decide between tennis, cycling, weights, volleyball, basketball, aerobics, weights, running, cycling, tennis, volleyball. So don't. Just do it. Tennis, just do it. Just do it. Just do it. Just do it. And it wouldn't hurt to stop eating like a pig either. O som cortou, mas o que ela diz no final é "And it wouldn't hurt stop eating like a pig either." Ajudaria se você parasse de comer como uma porca. Um comercial da Nike, imagine isso. Obviamente, eles receberam centenas de reclamações, o comercial foi tirado para o ar, e o Dan Wieden, dono da agência, teve que consertar o erro, um absurdo desse, e foi falar com a Janet Champ, que era uma redatora jovem da agência, e passou o job para ela, dizendo: Janet, você é mulher, pelo amor de Deus, me salve, precisamos fazer alguma coisa que seja digna do mercado, precisamos falar com as mulheres. Muito bem, a Janet fez essa campanha. Foram vários anúncios, vários filmes, esse é um dos anúncios. O briefing era inspirar mulheres com vida normal a começarem a praticar esportes. O texto diz: essa é a foto de uma mulher de 40 anos. Ou talvez só a foto de como uma mulher de 40 anos se sente. Ela é uma mulher que não sente a sua idade, ou pensa de acordo com a sua idade, ou age de acordo com a sua idade. Se idade fosse algo para se acreditar, nós começaríamos a envelhecer no momento em que nascemos. Se você acredita na sua idade, você perde a oportunidade de escalar muitas montanhas, porque acha que já deveria ter escalado. Se você acredita em 25, 30, 48, 52 do Caçu ou 62, você começa a acreditar que é hora de parar, quando, na verdade, você só está começando a jornada. O que aconteceu, essa campanha foi para o ar, e a Janet recebeu milhares de cartas de mulheres que nunca tinham visto uma campanha que falasse de fato com elas. E a carta que mais impressionou a Janet, ela conta num podcast e conta chorando, foi de um marido que disse que a mulher dele estava acima do peso e ela tinha vergonha de correr. E que, graças aos anúncios que a Janet escreveu, ela começou a correr em casa, em volta da mesa. E depois que ela embalou, começou a correr na rua e que, àquela altura, quando ele escreveu a carta, já corria 5 quilômetros por dia. Isso a Janet conta chorando. Esse é mais um comercial escrito pela Janet.
Aquele era voltado para meia-idade e esse é para crianças. Na prática diz, o que é que, se você me deixar praticar esporte, muitas coisas boas vão acontecer comigo. If you let me play. If you let me play sports. I will like myself more. I'll have more self-confidence. If you let me play sports. If you let me play. If you let me play. I'll be 60% less likely to get breast cancer. I will suffer less depression. If you let me play sports. I will be more likely to leave a man who beats If you me. let me play. I'll be less likely to get pregnant before I want to. I will learn I will learn what it means to be strong. to be strong. If you let me play. Play sports. If you let me play sports. Tá difícil de entender, tá? Mas diz que se você me deixar praticar esporte, eu vou ter menos chance de usar drogas, eu vou ter menos chance de engravidar mais cedo, todas as coisas boas que o esporte traz. Eu acho de fato que a Nike, ela praticamente inventou o hábito de praticar esportes. Não acho um exagero, não. É o tamanho do que a Nike fez nos anos, todos nós aqui sentimos isso, como nos afetou, e foi a Nike que fez. Antes disso, existia o quê? O método Cooper de correr, não era uma coisa pop, não era... Eu acho espetacular o que a Nike fez. Isso é uma ideia aleatória, falando sobre a obsessão de buscar ideias de todos os tipos. Uma ideia aleatória que encontrei nos meus arquivos. Esse é o George Young, com seus pais, Margaret Young e William Young. O George tinha uma banda e compôs essa música. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. Esse é o George com seus irmãos mais novos, o Malcolm e o Angus Young. O Angus e o Malcolm fizeram a banda AC/DC, orientados, ele era o produtor da banda, depois que a banda anterior acabou. E Malcolm e Angus fizeram... Então, eu acho muito curioso que dos genes do Sr. George e da Dona Margaret tenha saído Love is in the Air e Highway to Hell. Adoraria fazer um documentário sobre isso. Esse é um filme que eu produzi como redator na BBDO de Nova York, quando eu fui redator lá. Foi filmado em um mosteiro, na China, dirigido pelos suecos da Traktor. Foi lá que eu comecei a pensar em dirigir.
喝吗？哦，很快，不够快。Essa foi a frase que o Sam, um dos diretores da Tracto, me mandou por e-mail, quando eu disse que ia sair da UMAP para começar a dirigir. Bem-vindo ao nosso lado, onde é escuro e solitário, mas tão divertido. Mal sabia eu o quão dark and lonely ia ser. Esse é o número de tratamentos que eu cheguei a fazer sem pegar nenhum filme no primeiro ano da nova carreira. O jogador de tênis Vitas Gerulaitis perdeu 16 vezes seguidas para Jimmy Connors. Quando finalmente venceu um jogo, ele disse: que sirva de lição para todos. Ninguém vence Vitas Gerulaitis 17 vezes seguidas. Então eu aprovei o 33º tratamento e comecei minha carreira. Que fique registrado aqui. Aos poucos eu comecei a entender o quanto um tratamento pode fazer por um roteiro. Esse é o filme Epic Split, da Volvo, que todos conhecemos. Originalmente a ideia era mostrar alguém fazendo um espacate apoiado em 2 caminhões. Esse é o Andreas Nilsson, o diretor. O tratamento dele adicionou um pequeno detalhe ao roteiro. E se fosse o Van Damme no filme? Só que tinha um problema. O Van Damme tinha tomado drogas. Como convencer o cliente e a agência de que o Van Damme poderia ser a estrela do comercial? E eles tiveram a ideia de começar a locução do filme com isso. Eu tive meus altos e baixos, minha cota de caminhos turbulentos e furacões. Foi isso que me fez o que sou hoje. E agora eu estou aqui diante de vocês. Então, eles transformaram numa história de superação. Então, a coragem do diretor de colocar uma ideia dessa no tratamento e a inteligência de dar a volta no que seria facilmente reprovado por um cliente apressado. Esse é o Jonathan Glazer, diretor inglês, e esse é o filme Guinness, que ele dirigiu. He waits. That's what he does. And they'll tell you what. Tick followed tock, followed tick, followed tock, followed tick. Ahab says, I don't care who you are, here's to your dream. The old sailors return to the bar. Here's to you, Ahab! And the fat drummer hit the beat with all his heart. Here's to waiting. A ideia aqui, o tema da Guinness é: coisas boas acontecem para aqueles que esperam. E o surfista fica esperando pela ideia, pela onda perfeita a vida inteira. Esse era o roteiro original que o Jonathan Glazer recebeu. E o texto usava trechos de Moby Dick. Então a ideia era essa, da espera. E o Jonathan Glazer trouxe no tratamento: e se a gente colocasse uns cavalos nas ondas? Olhando o filme pronto, a gente aceita isso. Imagine você com o roteiro, espera, Moby Dick, tal, um surfista. Não, vamos colocar uns cavalos, inspirado numa tela que foi pintada em 1893.
Então, essa é a coragem e a força que um tratamento pode ter. Aqui uma cena do making of. Essa é a Clara Peller. Clara Peller. E esse é o Joe Sedelmaier, famoso diretor de filmes de humor em publicidade. Aqui ele conta como descobriu a Clara e a sua voz rouca em um salão de beleza. E como não desistiu até usá-la em um comercial. E como uma agência, às vezes pode não perceber o tamanho da ideia. Meu tempo está acabando, eu vou pular isso aqui. Ele conta que ele descobriu a Clara, ela tinha uma voz rouca muito interessante, ofereceu para uma agência, colocou, filmou ela no comercial de margarina, que deixou o comercial bacana, e a agência falou, não, a voz dela é muito estranha, não queremos, dublou, tirou a voz dela e veiculou o comercial com uma voz normal. E ele fala que eu nunca vou deixar eles esquecerem que eles deixaram essa ideia passar. Esse é o comercial onde ele conseguiu finalmente colocar, porque era obsessivo, conseguiu colocar a Clara. A Clara é essa da direita. It certainly is a big bun. It's a very big bun. Big fluffy bun. It's a very big fluffy bun. Where's the beef? Some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun. Where's the beef? At Wendy's, we serve a hamburger we modestly call a single. And Wendy's single has more beef than the Whopper or Big Mac. At Wendy's, you get more beef and less bun. Hey, where's the beef? I don't think there's anybody back there. You want something better. You're Wendy's. Aqui é o Sedelmaier dirigindo a Clara no set. A gente vê que as coisas não acontecem espontaneamente. Where is the beef? Okay. Action. Where is the beef? Sound 8-4 mark. Action. Where is the beef? Now, do it again. This time I want you to say, Yoo-hoo, where's the beef? Okay, here we go. Action. You, where is the beef? E aqui uma cena dos Simpsons com a frase Where is the beef? Eu imagino como se sente a pessoa da agência que falou, não, essa mulher tem uma voz muito estranha e deixou passar. Para encerrar, essa é uma imagem que me chamou a atenção no Instagram e eu guardei em agosto de 2012. Para mim, ela parecia sugerir que a fita do gravador poderia movimentar algo posicionado por fora do aparelho. Guardei isso aí. E esse é um comercial que, 11 anos depois, eu e o Pernil criamos e produzimos com a UMAP para o Pacto Global das Nações Unidas. Curiosamente, quando eu estava planejando o filme, na nossa casa em Camburi, caiu a maior chuva da história. E hoje é um dos dias mais quentes também da história, nessa época. Life is something rare and precious. There is something extraordinary about the planet that we are privileged to live on. The human species is destroying forests, and we're doing it at a rate of 1 acre of forest every second. We're doing something immensely stupid. The abundance of greenhouse gases is increasing. 1 degree temperature change is enough to produce widespread suffering and famine worldwide. We are in serious trouble. If we don't do the right thing now, there are very serious problems that our children and grandchildren will have to face. Don't have anywhere else to go. It's this world or nothing.
Esse é o Tom Waits e uma frase dele. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. E esse é um slide aqui. E isso é uma frase do John Baldessari, que ele diz em um documentário sobre ele. John Baldessari é um artista muito famoso, e o locutor desse documentário foi o Tom Waits. Esse é um trecho do áudio do documentário, onde o John Baldessari, que queimou toda a obra dele na metade da carreira para começar de novo, ao queimar, repetiu essa frase: I will not make any more boring art. Eu não vou mais fazer arte chata. I will not make any more boring art. 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 É isso aí, gente.